7h08, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de quinta-feira. E a gente volta a falar dos casos da área policial, porque a polícia prendeu um dos suspeitos de fornecer droga na área do bairro Nova Esperança. A repórter Tamires Clé tem mais detalhes desse caso. Eu te chamo para conhecer um pouco mais dessas informações com a Tamires. Tamires, a polícia chegou até o Zé Pequeno através de uma denúncia anônima. Foi o que a polícia disse, Adriane. De acordo com eles, eles receberam uma ligação anônima dizendo que algumas pessoas estavam vendendo drogas lá no bairro Nova Esperança. E aí eles se dirigiram para o bairro e encontraram inicialmente o Kesser Jones da Silva, de 25 anos. Ele estava na rua vendendo drogas e ele estava com cerca de 10 trouxinhas ali. E aí os policiais perguntaram do Kesser se ele tinha outras informações, se ele podia indicar uma outra pessoa que também pudesse estar cometendo esse ato, e ele indicou a casa do chamado Zé Pequeno. O nome do Zé Pequeno é, na verdade, Roger Williams Teixeira de Moura, de 27 anos. E, de acordo ainda com os policiais, ele é um grande traficante ali na área. E ele estaria dentro dessa casa com uma grande quantidade realmente de drogas, além de balança de precisão. Então, olha só, lá dentro da casa do Zé Pequeno, os policiais, de acordo com eles, encontraram uma balança de precisão, uma porção de 238 gramas de drogas não especificada e ainda a porção de 28 gramas de cocaína, tem ainda trouxinhas de entorpecentes, ainda não identificadas, tem ainda trouxinha de ox, trouxinhas de maconha, tipo skunk. Então, de acordo ainda com os policiais, uma grande variedade de entorpecentes nesta casa. Então, de acordo com os policiais, agora este traficante, ele foi realmente preso, foi indiciado e levado à delegacia. Adriane. Tamires, muito obrigada pelas informações. E você lembra do caso daquele haitiano que a gente mostrou ontem aqui no Manhã no Ar? Ele é suspeito de matar a própria mulher e abandonar a filha dele, uma bebezinha de 9 meses, no SPA aqui da cidade. Ele não parou de aprontar, mesmo preso. Ontem, ele agrediu e tentou tomar a arma de um investigador no momento em que ele era levado para a audiência de custódia. O haitiano Jean Gideon já está no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo nesse momento. Ele foi levado nesta viatura aqui da Polícia Civil, dos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Segundo as informações que foram repassadas para a nossa equipe de reportagem, o haitiano foi atingido por pelo menos 3 disparos. Nós que estávamos lá dentro da sala no momento em que os disparos ocorreram, ouvimos 4 disparos, mas as informações são de que 3 atingiram a perna desse haitiano. Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária também dão essa assistência aos policiais civis. Eles estão com uma viatura no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, ficando ali de prontidão, de plantão mesmo, para qualquer novidade, qualquer mudança, eles já estarem no local para prestar qualquer tipo de ajuda para a Polícia Civil. Lembrando que o haitiano precisou ser contido quando tentava aí tomar a arma de um policial civil porque estava irritado, porque iria ser retirado dessa cela. Desde ontem, quando ele foi conduzido para a delegacia, ele já apresenta agressividade, ele foi conduzido para o xadrez, ontem já apresentou sinais de agressivos. Quando foi hoje, o policial foi tentar algemá-lo para conduzir ele até o exame de corpo de delito, que mais tarde será conduzido à audiência de custódia, e ele agrediu o policial, mas foi atingido nas pernas por alguns disparos. Foi preciso disparar a arma de fogo mesmo para conter esse suspeito? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma complexão física avantajada e o policial teve que reagir, senão ele partiu para tomar a arma do policial. Felizmente, ele conseguiu atingi-lo nas pernas e agora nós vamos conduzi-lo para o hospital e posteriormente para o exame de corpo de delito. E um homem de 26 anos, suspeito de matar uma cabeleireira em março, foi preso em Parintins. A vítima, conhecida como Pati, era proprietária de um salão de beleza e foi morta dentro de casa.
O crime aconteceu no dia 29 de março, por volta de 11h50 da noite, na casa onde a vítima, a travesti Paty Santos, morava, no bairro Colônia Terra Nova. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte pela sua própria mãe, com os pés e as mãos amarradas. O suspeito do crime é Celso Santarém, de 26 anos. De acordo com a polícia, ele tinha um relacionamento com a vítima, que teria prometido uma quantia em dinheiro, mas não cumpriu. Na ocasião, Celso então teria iniciado uma discussão com Paty, que foi morta por estrangulamento. E ele fala que já tinha um relacionamento de 5 anos com a vítima, e nesse dia eles tiveram um relacionamento sexual e ele pediu dinheiro. Como a vítima não passou esse dinheiro, ele foi lá, amordaçou, amarrou com os braços e mãos para trás e aparentemente, ainda não saiu o laudo da perícia, mas houve um estrangulamento e a vítima morreu por esganadura, né? A partir desse momento ele fugiu, foi para o interior do Amazonas, nós iniciamos as investigações e conseguimos chegar à autoria. Foi representado pela prisão preventiva. A partir do momento que saiu a prisão preventiva, nós deslocamos as equipes, foram de avião, conseguiram efetuar a prisão e ele chegou na noite de ontem mesmo aqui, foi interrogado e confessou o crime. Após um mês de investigação, a Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações conseguiu chegar até Celso Santarém. Ele estava escondido no município de Parintins. Começamos a fazer investigação de campo, através de análise de imagens, fomos chegando à autoria. Então foi um trabalho intenso, de um mês de investigação, nós conseguimos chegar à autoria e também descobrimos que ele estava numa casa de um parente no município de Parintins. Aí foi quando nós deslocamos a equipe e conseguimos fazer a prisão dele. Eu fui atrás de me relacionar com ele só para ganhar dinheiro mesmo, porque eu sou ex-usuário de droga. Eu pedi o dinheiro dele, só que ele não me deu, aí teve um atrito, né? Uma briga corporal, aí foi que eu peguei ele. Depois de todos os procedimentos aqui na delegacia, Celso deve ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino e deve ficar à disposição da Justiça. E lá no município de Parintins também, o homem foi preso suspeito de estuprar a própria neta. A criança, que hoje tem 11 anos de idade, tinha apenas 7 na época do crime. O avô estava foragido desde 2016. Um homem de 49 anos de idade foi preso no bairro Francesa, zona leste da cidade, suspeito de estupro de vulnerável contra a própria neta, uma menina de 11 anos. De acordo com a polícia, os abusos aconteciam na casa do avô no bairro União, quando a criança tinha 7 anos de idade. O suspeito estava há 3 anos foragido. Na época de 2016, a denúncia foi feita aqui na delegacia. Na época, o doutor Bruno era o titular aqui do DIP. Foi ouvido a vítima, acompanhado de psicólogo, acompanhado do conselho tutelar. A mãe também foi ouvida, que no caso é filha dele, a mãe da criança. E baseado nisso, foi decretada a prisão temporária dele, passou 5 dias aqui, foi ouvido, negou o crime na época. Foi solto, né? Foi citado para responder na justiça, não foi encontrado, foi dado como foragido, várias buscas foram feitas, ele não se encontrava na cidade, sabe? Baseado nisso, a justiça decretou a prisão preventiva dele. Até então ele estava foragido, sabia que tinha esse mandado de prisão, a família também sabia. E tivemos informação hoje pela manhã que ele estaria na cidade, a equipe traçou um plano de investigação, conseguimos chegar até ele aí na Orla da Francesa, onde foi dado voz de prisão para ele, não ofereceu nenhuma resistência, tá? Está sendo apresentado aqui no DIP. Agora ele deve ser encaminhado à unidade prisional da cidade, onde vai ficar à disposição da justiça. A polícia ressalta que dezenas de casos como esse foram registrados em Parintins em 2019. E a gente mostra agora um caso inusitado. Um homem foi preso no momento em que foi registrar um boletim de ocorrência por perda de documentos. Conhecido como 007 da Cidade Nova, ele era alvo de um mandado de prisão por homicídio. Qualquer cidadão de bem pode ir a uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência, seja por roubo, furto ou até mesmo por perda ou extravio de documentos. Mas, na manhã desta quarta-feira, um homem identificado como Maxwell Paulo da Silva, de 33 anos,
desafiou os investigadores da Polícia Civil. Ele esteve aqui então na sede do 17º Distrito Integrado de Polícia e tentou registrar um boletim de ocorrência por conta desses documentos que foram perdidos. Mas eles se identificaram através de um sistema que é interligado com as outras delegacias e identificaram que ele já tinha passagem pela polícia por outros crimes e que tinha um mandado de prisão em aberto. O que a gente imaginou é que ele veio, e relaxado, imaginou que isso daí já teria passado, seria passado e não teria mais nada constando contra ele. 5 anos se passaram, mas o mandado de prisão, inclusive, foi expedido recentemente. Com certeza, foi expedido pela primeira vara do Tribunal do Júri e quando ele compareceu aqui na base do 17º, imediatamente após ser identificado, a gente entrou em contato com a equipe da Delegacia de Homicídios e Sequestros, que prontamente nos atendeu e também nos apoiou aí no cumprimento desse mandado. Então, eles vieram até aqui e o que eles realizaram no momento, então, de encontrar com esse suspeito? Na verdade, a equipe da Zona Norte, da Delegacia de Homicídios e Sequestros, eles estiveram aqui e confirmaram que o mandado estaria em aberto contra o Maxwell. E aí eles deram cumprimento e já conduziram imediatamente para a Delegacia de Homicídios para os procedimentos da Delegacia de Homicídios. Ele era conhecido como 007 da Cidade Nova, ou seja, aterrorizava em todas as zonas de Manaus, mas tinha como foco aqui a Zona Norte de Manaus. Além desse crime que ele está sendo acusado, é suspeito então de participar desse homicídio que ocorreu em 2014, ele já tem uma extensa ficha por vários crimes, envolvendo agressão e ameaça contra sua ex-esposa, envolvendo também o tráfico de drogas. Nos últimos anos, então, ele acumulou muitos crimes, doutor? Com certeza. Ele é quase um recordista, Naja? Enfim, mas aí o Maxwell ele foi conduzido imediatamente para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai preparar os atos cartorários, e posteriormente vai colocá-lo à disposição da Justiça. E um homem foi morto a tiros enquanto comemorava o próprio aniversário lá no bairro Japim, na zona sul da cidade. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidos. Agno Júnior Brito da Silva foi morto a tiros durante a madrugada desta quarta-feira aqui na Avenida Penetração 2, bairro Japim, enquanto comemorava o seu aniversário de 35 anos. De acordo com algumas testemunhas que estavam próximas ao local do ocorrido, Agno estava reunido com amigos em um churrasquinho, ao qual é proprietário aqui no bairro, quando um Celta preto com 4 indivíduos se aproximou e um dos ocupantes teria efetuado os disparos. Alguns amigos ainda tentaram socorrê-lo, encaminharam até o serviço de pronto atendimento mais próximo, mas ele não resistiu aos ferimentos. A nossa equipe conversou com alguns familiares da vítima, que estavam extremamente abalados com a situação e optaram por não gravar entrevista. Mas revelaram que o homem era um cidadão de bem, dono de um churrasquinho e campeão amazonense de jiu-jitsu. Até o momento, não sabemos qual é a motivação desse crime, mas a Polícia Civil deve investigar o caso para tentar descobrir o autor desse homicídio. E o corpo de um homem foi resgatado pelos bombeiros no Rio Negro, próximo à Feira da Manaus Moderna. De acordo com a equipe de resgate, o homem morreu afogado após se jogar na água para fugir da polícia. Os policiais militares estavam fazendo patrulhamento na área da Manaus Moderna quando avistaram alguns suspeitos em uma das balsas do porto. Supostamente, eles estavam com drogas. Para tentar fugir da polícia, eles pularam no rio, só que um deles não se salvou. O tenente Liberato vai explicar para a gente porque esse que não conseguiu voltar, ele acabou morrendo, Vocês encontraram ele? Como é que vocês atenderam essa ocorrência? Positivo. Essa ocorrência abriu aqui para nós do pelotão fluvial. Nós fomos até a balsa Laranjada, que fica aqui na Manaus Moderna, e foi relatado para nós, que a polícia abordou um grupo de 4 pessoas na balsa. Um deles já se afastou para o meio do rio, assim, em torno de uns 30 metros. Os outros passaram para baixo da balsa e esse que se afastou afundou. No outro dia, mediante a boletim de ocorrência, que os familiares fizeram, nós fomos realizar um mergulho pela parte da tarde, com a parceria da Capitania do Esporte, que é uma área lá que, como estava afastado uns
30 metros da beira do rio, já o fluxo de embarcação era muito grande. Então a gente teve o apoio da Capitania do Esporte para parar as embarcações para a gente efetuar o mergulho. Esse homem foi identificado como Joelbson Batista da Silva, de 38 anos. Tenente, dá para saber o motivo por ele ter se afogado, ele ter se afastado um pouco mais, tendo em vista que os outros ainda conseguiram se esconder por debaixo da balsa, mas esse não conseguiu, né? Possivelmente pode ter sido cãibra, né? Pode ter sido cãibra, né? E ali onde ele estava, já a correnteza é um pouquinho mais forte. O corpo dele, da vítima, foi removido pelo Instituto Médico Legal. Os familiares não quiseram dar mais informações, apenas para a polícia, onde eles registraram o boletim de ocorrência. Olha só essa história. Um jovem de 23 anos foi preso suspeito de se passar por um advogado. Isso mesmo. Segundo a polícia, ele enganou cerca de 17 pessoas e desviou R$20 mil do escritório jurídico em que trabalhava. Mike Rubens de Lima, de 23 anos, trabalhava como auxiliar administrativo em um escritório de advocacia. Durante os 8 meses em que ele trabalhou no local, ele conseguiu se passar por advogado e enganar 17 pessoas na intenção de receber os honorários. Mike conseguiu desviar do escritório cerca de R$20 mil com a ajuda de outras 2 pessoas que também estão sendo investigadas. Ele tinha o primeiro contato com as vítimas, né? E nesse primeiro contato ele sentia lá as vítimas e aproveitava para ludibriá-las, né? Jogando lá uma conversa ardilosa. Supostamente a pretexto está trabalhando para o escritório, mas quando as vítimas pagavam, ele desviava o dinheiro em proveito próprio e alheio, inclusive, né? A gente tem notícias também de que outras pessoas foram beneficiadas com dinheiro desviado, isso tudo está sendo apurado. E ele chegou a lesar aí cerca de 17 pessoas, atingindo um montante de R$20 mil, os quais ele utilizava em baladas, os quais ele utilizava para pagar dívidas pessoais, segundo ele próprio me relatou aqui nos depoimentos, né? Estudante de Direito de uma faculdade particular aqui da capital, que também é lamentável, né? Um cidadão já no começo aí da vida profissional já vai ter agora 17 procedimentos criminais nas costas. Enfim, a gente está dando sequência aos procedimentos de ação pública que nos foram noticiados aqui. Vou fazer os inquéritos, encaminhar para a Justiça e a gente espera que o promotor de Justiça denuncie ele em todos esses inquéritos. Mike foi preso enquanto trabalhava em uma cooperativa de recicláveis no bairro da Compensa. Ele deve responder por 17 inquéritos policiais por estelionato e associação criminosa. Após isso, ele vai ser encaminhado para a cadeia pública e ficará à disposição da Justiça. E agora vamos ao interior do estado, para o município de Presidente Figueiredo, porque por lá 5 pessoas foram presas em um carro roubado. Durante a abordagem, os policiais encontraram drogas e armas no veículo. Foi durante uma operação na comunidade do Canoas, no município de Presidente Figueiredo, que os policiais da 37ª Delegacia Interativa de Polícia avistaram um carro de modelo Gol de cor preta em atitude suspeita com 5 pessoas dentro. Imediatamente, os policiais pediram para que eles parassem esse veículo e começaram uma abordagem. Junto com essas pessoas e dentro do veículo, eles encontraram 2 revólveres de calibre 38, uma pistola de calibre 40, munições, uma porção de maconha do tipo skunk e R$331. Além disso, os policiais verificaram que o carro havia restrição de roubo. Essas 5 pessoas, elas foram identificadas como Graziela Barbosa da Mota, de 19 anos, Luiz Miguel Costa de Souza, de 23, Maicon Pinta da Cunha, de 33 anos, Rodrigo Silva Siqueira, de 26 e também William Chagas dos Santos, de 28 anos. Todos foram presos em flagrante e autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, associação criminosa e tráfico de drogas. E olha só, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações para você de um crime que aconteceu ontem à noite em uma das principais avenidas da cidade, a Avenida Constantino Neri. Um homem quase foi morto por espancamento. Ele seria linchado pela população que ficou revoltada. De acordo com as informações iniciais, ele tinha acabado de cometer um assalto por lá e aí foi pego pela população
que não dispensou. Ele foi bastante agredido, mas a polícia chegou a tempo para evitar que ele morresse. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes desse caso para você, que aconteceu na Avenida Constantino Nery na noite de ontem. Porque agora continuo falando do interior do estado, no município de Manacapuru, um casal foi preso suspeito de fazer a entrega de drogas na cidade. As denúncias que chegaram até o quartel do 9º Batalhão de Polícia Militar davam informações de que um casal estaria pilotando uma motocicleta e realizando nada mais, nada menos que delivery de produto entorpecente. De posse das informações e também com as características desse suposto casal, a polícia começou a fazer patrulhamento no bairro de São José, onde eles estariam realizando essa ação. E foi justamente no bairro de São José, na rua Maurício da Cunha Freire, que os policiais encontraram o casal. E com eles, encontraram aproximadamente 20 trouxinhas de produto entorpecente já embalado e também algumas pedras supostamente de óxido ainda por embalar, além de R$ 58 em dinheiro e várias moedas. O casal foi identificado como Kelvin da Costa Vieira, de 31 anos, e Adria Célia, de 19 anos. De acordo com a polícia, Kelvin já tem várias passagens pela delegacia do município de Manacapuru, muitas por tráfico de drogas e também até violência doméstica. Já a mulher também tem passagens na época que era menor. Ela foi apreendida algumas vezes pelos policiais militares por supostamente envolvimento com o tráfico de drogas e também por realizar pequenos delitos como furtos e roubos na área do bairro de São José, onde ela é bastante conhecida. Bom, o casal foi conduzido para a delegacia do município de Manacapuru e lá deve permanecer à disposição da Justiça. E o homem foi preso em cumprimento a um mandado de prisão após ser apanhado realizando roubos junto com o comparsa a bordo de uma motocicleta com características adulteradas. Os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária receberam a informação de que 2 pessoas estariam aterrorizando os moradores do bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Foi aí que eles foram verificar a situação, se realmente isso estava acontecendo, porque inclusive o denunciante disse que eles tinham realizado vários arrastões. Então a viatura se deslocou até a rua comunicada e viu exatamente essas 2 pessoas com as características no qual o denunciante tinha passado. Quando abordaram essas 2 pessoas, perceberam que um deles já tinha muitas passagens pela polícia, inclusive pelo mesmo crime. Ele foi identificado como Paulo Henrique Santos da Silva, de 21 anos. Então, eles encaminharam Paulo Henrique aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia, e quando esse caso chegou nas mãos do delegado titular, o doutor Jander Mafra, ele tomou outras proporções, porque além dele ter realizado vários roubos, arrastões aqui no bairro Cidade Nova, no dia 6/2 de 2017, foi aberto então um mandado de prisão e ele recebeu, nessa época, a polícia, mas não foi de uma forma legal, não. Foi de uma forma para confrontar, ir para cima mesmo. Inclusive fez vários disparos de arma de fogo. É lamentável, um rapaz muito novo, 21 anos, nessa primeira situação, realmente ele, com a companhia de outro, resolveu atirar contra a viatura. Então, inclusive ele foi atingido na época e no final desse processo ele já foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão. E ontem houve denúncia de que ele estaria cometendo crime na mesma proporção. São os famosos arrastões. Inclusive, a população denunciou, a polícia militar foi, prendeu e trouxe até a delegacia por uma questão de irregularidade na motocicleta. Como é um crime que é necessário ser identificado por meio de perícias, o delegado resolveu fazer um inquérito. No entanto, a nossa equipe foi investigar a vida do Paulo Henrique e verificou que ele era a mesma pessoa que teria praticado aquele crime no passado e que foi condenado. Por isso, verificaram que havia um mandado de prisão e nós cumprimos esse mandado de prisão e devolvemos ele para a cadeia. A Polícia Militar recebeu a denúncia, foi verificar, constatou que as características passadas pelo denunciante realmente eram verdadeiras e, abordando essa dupla, perceberam
que essa motocicleta utilizada para realizar esses arrastões estava com alguma adulteração. A placa não batia com os dados e fica até um pouco difícil porque o chassi da motocicleta estava cortado, não estava raspado. Eles cortaram mesmo para dificultar ainda mais o trabalho de vocês, né? O chassi cortado é aquele chassi que há uma emenda, né? Então fica difícil saber naquele momento se há uma adulteração em si ou somente uma irregularidade. Por isso é necessário que haja uma perícia, né? E por isso a não prisão em flagrante, mas a realização de um inquérito para investigar o final dessa história, né? Delegado, então se eu estou em casa, fui vítima desse suspeito, identificado como Paulo Henrique Santos da Silva, o que eu tenho que fazer? Deve procurar o 27º DIP, se foi na área do Novo Aleixo, procurar a delegada titular e falar que foi vítima daquela pessoa que está reconhecendo ali na televisão, né? Ou nos procurar aqui no 6º que a gente encaminha para o local correto. Lembrando, então, que após essa prisão dos policiais militares, eles trouxeram o Paulo Henrique e o seu comparsa aqui para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Por conta dessa situação do veículo, que ainda deve passar por perícia e que as vítimas não fizeram o registro, né, o boletim de ocorrência, o seu comparsa foi liberado. Mas o Paulo Henrique, por conta desse outro crime que ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2017, esse mandado de prisão estava em aberto e agora ele foi encaminhado para o IPAT. E após, então, esses procedimentos cabíveis, ele deve ficar à disposição da Justiça. E na noite de ontem, um homem foi espancado por um grupo de pessoas após tentar praticar um assalto em uma parada de ônibus ali na Avenida Constantino Neri. Quem tem mais detalhes sobre esse caso, sobre esse assunto para a gente, ao vivo, é a Tamires Claire. Vamos conversar com ela a respeito. Tamires, onde foi que esse crime aconteceu? Os detalhes desse crime, conta para a gente o que já chegou da apuração policial. Adriane, olha, o que aconteceu foi que ali na Constantino Neri tem uma parada de ônibus ali próximo de uma sorveteria. Nessa parada de ônibus, de acordo com as informações da polícia, da 22ª SICOM, esse homem tentou assaltar um grupo que estava ali esperando o ônibus. E ainda de acordo com a polícia, ele também tinha uma faca. E ele assustou as pessoas, tentou assaltar, as pessoas se revoltaram e esse homem começou a correr do grupo que já estava enfurecido e foi atrás dele. E eles pararam na frente dessa sorveteria que fica ali próxima e eles começaram a tentar linchar o homem. Então eles começaram a bater, inclusive com perna manca. Eles começaram inicialmente, depois teve uma gritaria, uma confusão ali, depois mais gente chegou para contribuir ali com linchamentos, pode-se dizer assim, e aí um grande grupo de pessoas já estava em cima deste homem. A 22ª SICOM chegou neste momento quando as pessoas estavam em cima deste homem e aí eles conseguiram ainda apartar um pouco da briga, né, proteger um pouco este homem que foi identificado como Hilário de Souza Rocha, de 45 anos. De acordo com a polícia, não era nenhuma faca, eram duas facas que estavam com ele ali no local. Pelo menos foi isso que eles encontraram ali naquele momento. Esse homem de 45 anos, ele foi então encaminhado a um hospital, eles chamaram o SAMU mesmo para levar e esse homem, a gente não tem ainda informações do estado de saúde dele, mas as pessoas que estavam ali também fugiram do local, então a polícia não conseguiu, de acordo com as informações policiais, a SICOM não conseguiu deter essas pessoas, não conseguiu prender ninguém. Mas foi um momento ali de muito desespero, porque você imagina, era na frente de uma sorveteria, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, só se via realmente uma cena muito forte de violência mesmo, e no momento que acontecia tudo isso, ainda tinha muitas crianças ali dentro que poderiam presenciar um momento de violência. Agora a gente lembra aqui, é sempre bom lembrar que por mais que você esteja em um momento de insegurança, que você esteja sendo assaltado, primeiro é sempre ideal não reagir, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E segundo, quem tenta linchar uma pessoa, quem tenta bater em uma outra pessoa, independente do que ela tenha feito,
também é um crime. Então, foram vários crimes ali sendo cometidos por pessoas diferentes e é importante que as pessoas tenham consciência de que não é realmente certo bater em uma pessoa independente do que tenha acontecido, porque pode ser presa de repente, né, Adriane? Se essa pessoa morrer, é homicídio, se não, uma tentativa de homicídio ou lesão corporal, que pode ser lesão corporal grave. Seriam os crimes que a pessoa que comete um linchamento acaba cometendo, né? Ou que tenta linchar alguém. E o que acontece? A gente pouco vê interesse de identificar os agressores, né? De se fazer uma investigação e também ninguém fala nesse momento, né? Depois que acontece, só há identificação quando há vídeo. Esse vídeo onde aparece claramente algumas pessoas e a própria família da pessoa que era o criminoso, que depois se tornou vítima também dessa situação, procura aí os seus direitos. Mas, de fato, é algo que é preocupante esse comportamento. E você falou da sorveteria, se tem sorveteria, tem criança, então, inevitavelmente, é um ambiente, uma situação que para ninguém faz bem, imagina para uma criança. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E olha só, o Tropical Hotel, que suspendeu as atividades por tempo indeterminado após a Amazonas Energia cortar o fornecimento do local, está disponibilizando agora a boate do estabelecimento para aluguel. O espaço, que fica na Ponta Negra, na zona oeste da cidade, está funcionando com um gerador e já foi referência de música eletrônica na noite manauara. A suspensão das atividades no hotel está prestes a completar um mês. A diretoria do estabelecimento procura por investidores para ajudar a pagar essa dívida, que hoje é de R$8 milhões, só as dívidas da Amazonas Energia. Por conta dessa paralisação no fornecimento, 80% dos profissionais da empresa foram demitidos. E daqui a pouco a gente mostra que a tradição de distribuir pães no dia de Santo Antônio sempre está viva, continua muito viva aqui em Manaus. E ainda, direto da redação, a gente traz os detalhes do novo vazamento de conversas entre integrantes da Lava Jato. Então, um instante só, eu volto já já.